Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Nós estamos nesta oportunidade de fazer mais uma leitura diária desta quinta-feira, que está se referindo à lição de número 3, que nós estaremos estudando no próximo domingo, que tem por título Uma Igreja Comprometida com a Oração. E a referência desta leitura, ela se encontra no livro de Colossenses, no capítulo 1 e no versículo 9. Eu estarei lendo que diz assim: Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Irmãos, a carta de Paulo aos Colossenses, ela foi uma carta, assim como algumas outras, que ele escreveu quando ele estava na prisão em Roma. Então, são conhecidas como carta, né, da prisão. E de acordo com o contexto histórico bíblico, Paulo ele não havia ainda visitado a igreja de Colossos, mas ela foi fundada pelo irmão Epáfras, que possivelmente foi alguém que converteu através de uma pregação do apóstolo Paulo. Aqui, pelo contexto, pelo que pode se perceber do que Paulo escreve aos irmãos colossos, muito provável o irmão Epáfras ele tenha conseguido visitar ou de alguma forma avisar Paulo sobre a igreja ali na cidade de Colossos, sobre algumas coisas que estavam acontecendo aqui. E aqui Paulo ele escreve esta carta aos irmãos colossenses. Especificamente neste versículo que foi lido, ele está pedindo que aqueles irmãos sejam cheios do conhecimento de Deus, que eles não somente se preocupassem em conhecer a Deus para ser aceitos, mas que eles utilizassem desse conhecimento para uma vida plena com Deus. Isso traz para nós uma grande lição, a importância da oração pelo nosso próximo, pelas pessoas, né, que estão, pelos nossos irmãos que estão nesta jornada conosco. O irmão Gaspar falou na leitura da terça-feira também sobre a questão de orar sem cessar. Aqui na revista, né, nós temos aí o mesmo título também, Orar sem cessar. E ele falou uma frase muito marcante sobre a questão da oração ser o oxigênio da nossa alma. E é muito interessante, e tanto para nós quanto para o nosso próximo, porque eu estar orando, você está orando pelo seu irmão, pela sua irmã, pelas nossas lideranças, pelos nossos pastores, é de suma importância. É uns ajudando o outro. Quando se fala na igreja ser o corpo, né, do qual Cristo é a cabeça, e se fala dos membros, cada um terem ali uma função neste corpo, se fala também da união enquanto corpo e traz para nós também a união da oração, a importância de nós estar orando uns pelos outros, apresentar os nossos irmãos para que eles possam estar vencendo também. É claro que nós precisamos ter o nosso momento com Deus. Não é somente, né, aquela questão de esperar que os outros vão orar por nós, que os outros irão fazer algo por nós. Mas nós precisamos ter o nosso momento com Deus. E nesse momento com Deus, que nós possamos enxergar além das nossas necessidades, que nós possamos enxergar também as necessidades dos nossos irmãos, das nossas igrejas, das nossas congregações, dos pastores que estão à frente, aqui trazendo para a questão da escola bíblica dominical, dos professores que estão à frente, dos irmãos que têm feito este trabalho de comentar estas revistas, os irmãos que estão envolvidos em todo esse processo, que nós possamos ser alguém que, além de ser alguém que está ali intercedendo pelo nosso próximo, que nós não venhamos esquecer de, nas nossas orações,
está sempre apresentando os nossos irmãos, está sempre apresentando aqueles também que estão nesta caminhada. Porque às vezes o foco é muito nas nossas necessidades, talvez na nossa igreja local, talvez nas pessoas que estão ali próximas de nós, que nós conhecemos, mas nós podemos apresentar também quem nós não conhecemos. Paulo, muito provável, não tinha visitado ainda a igreja de Colossos, mas ele estava orando por aquela igreja. Então, o que traz para nós de exemplo é que, apesar de eu talvez não conhecer uma outra congregação, não conhecer um outro irmão ou uma outra irmã, mas eu posso estar orando por ele. Senhor, abençoa a congregação de tal cidade. Senhor, abençoa o pastor, os pastores, as lideranças. Que Deus possa colocar em nosso coração este zelo. Eu sei que muitos irmãos, muitas pessoas têm feito isso, que nós possamos continuar orando uns pelos outros. Deus abençoe os irmãos, os nossos pastores, os nossos líderes, os irmãos que comentam a revista, o professor Lorival. Que Deus abençoe os irmãos que fazem esta leitura diária e a você que tem acompanhado os nossos vídeos aqui no canal.